Olá, eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje eu trago para você o resultado da poda que eu fiz na minha begônia White Ice. Essa begônia com folhas com bolinhas esbranquiçadas, prateadas, que traduzindo do inglês significa gelo branco. Eu vou te mostrar então qual foi o resultado, da poda que eu fiz e das estacas que eu fiz para gerar muda dessa planta. Então acompanhe o conteúdo de hoje comigo. Se você chegou aqui no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva para sempre receber as notificações de todos os novos vídeos que eu postar aqui no canal para você. Se você gostar do conteúdo de hoje, dessa atualização e desse resultado, comente e me conta o que você achou, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas para que outras pessoas também saibam que é possível podar e reproduzir a begônia de um jeito muito fácil. E agora vem comigo acompanhar o conteúdo de hoje. Olha só, então vou começar te mostrando como estão essas plantas que eu fiz os procedimentos por aqui. Veja bem, essa aqui é a planta que eu fiz a poda, foi a matriz que eu utilizei, para cortar os galhos. E aí, se você ainda não assistiu ao vídeo anterior, onde eu podei essa planta, vou deixar ele para você na tela final, porque lá eu explico qual foi o motivo de eu realizar essa poda, porque essa poda não era necessária, minha planta estava bonita, vistosa, saudável, mas a poda no caso foi opcional, foi uma opção minha, uma escolha, porque eu queria realmente organizar o formato da planta, então por isso eu podei. Mas quando a planta está saudável, a poda não é necessária muitas vezes, mas a gente pode fazer de acordo com o nosso gosto pessoal. E aí agora eu vou te mostrar, olha só os resultados, ó. Essa é uma begônia de cana, conhecida por essa característica, porque ela gera esses caules aqui que vão crescendo como se fossem caules de cana, uma begônia mais alta, com um tamanho um pouco maior. E aí eu cortei todos os galhos da planta, tinha aqui, ó, 3 galhos maiores e esse aqui menor, que eu também cortei. E ela brotou, gente, já está gerando, ó, novas mudinhas em todos os galhos. E, geralmente as mudinhas surgem assim na ponta, de cada galinho. Então elas surgem e vão crescendo, se desenvolvendo. E aí em breve a planta estará vistosa novamente. Estará com folhas, bem volumosas, fazendo então uma planta muito bonita. Então olha só, ela ficou assim, mantive no mesmo vaso, tudo certo. Se você observar no vídeo anterior, vai ver que ela estava exatamente como eu podei. Ó, e aí, esses são os resultados até o momento, nessa planta matriz. E aí ela vai continuar crescendo. Aqui já tenho os galhos que eu cortei. E aí, veja bem, eu vou te mostrar que além, por exemplo, das ponteiras que eu cortei, eu não fiz mudas apenas com as pontas. Eu peguei também, ó, galhos intermediários e coloquei aqui nesse recipiente, nesse vidro com água. E inclusive elas já estão enraizando, gente. Olha, as raízes são extremamente finas, muito fininhas. Quase não dá nem para visualizar aqui pelo vídeo direito, mas dá para ver que enraizou. E por isso eu vou plantá-las já no substrato para que elas possam crescer melhor. E inclusive os próprios galhos, os caules, já estão em crescimento. Tanto as ponteiras, aqui tem um exemplo de uma ponteira, que olha só, cheia de folha nova. E aqui um galho intermediário que também já brotou, aqui na gema mais próxima do ápice da planta. Geralmente é essa gema, que é a corda, que é estimulada e que continua crescendo. E aí, olha só, todos os galhos já estão brotando e ramificando. E aí as mudas com certeza darão certo. Olha isso aqui, ó, folha nova. Então é muito interessante. E olha como fica bonito, as folhas dessa planta. A begônia White Ice, como eu disse, ela tem essas folhas com uma coloração verde escuro e as bolinhas brancas, que lembram o gelo mesmo. E ela é muito parecida com a begônia maculata, por sinal, mas essa aqui tem bolinhas mais diferenciadas. A begônia maculata tem outras colorações também. Talvez você possa estar em dúvida sobre qual é o momento certo para plantar os galhos da begônia enraizados no substrato. Bom, gente, não tem um momento muito certo. O melhor momento, a melhor fase para isso é quando você observa que a maioria dos galhos já gerou raízes, E aqui, por exemplo, ó, quase todos os galhos já geraram raízes, todos eles, inclusive.
E aí, agora eu já sei que é possível plantar no substrato, porque elas já poderão crescer de uma maneira mais garantida, né? Então, as chances de dar errado, das estacas morrerem, serão menores. E são raízes muito fininhas que parecem um fio de linha, gente, da linha mais fina que tem. Então tem que ter cuidado e delicadeza nesse momento do plantio. Mas assim que as estacas já estiverem enraizadas, já pode fazer o plantio no substrato. Eu tenho aqui nesse vidro 8 estacas de Begonia White Ice, que foram todos os pedaços de estaca que eu decidi colocar para enraizamento. E aí acompanha lá no outro vídeo que você vai ver como eu indico que sejam cortados os pedaços, né, dos galhos para fazer muda. Pode ser menor do que esse tamanho aqui inclusive, mas eu já fiz elas um pouco maiores para ficar um vaso já mais bonito. Eu vou utilizar então esse pote aqui para plantar, com alguns furos embaixo. Coloquei só um pedacinho de tecido para o substrato não ficar saindo pelos furinhos do fundo do vaso. E aí eu vou utilizar aqui, e é importante, caprichar no substrato, gente, usar um substrato bem soltinho. Esse aqui pode ser a base de terra vegetal, porque begônia gosta de terra vegetal, rica em matéria orgânica. Ela é uma planta que aprecia a umidade, então esse tipo de solo vai beneficiar o cultivo dessa planta. E aqui eu preencho, faço uma boa camada aqui no vaso. Não precisa plantar em vasos grandes. E aqui nesse caso, eu escolhi plantar todas essas estaquinhas aqui juntas nesse mesmo vaso, porque assim a gente já vai criar um vaso cheio desde o início. Então já vai ficar uma planta bem ornamental, bem decorativa. Ó, eu coloco aqui então uma camada de substrato quase até a superfície, ó. Deixei mais ou menos mais da metade do vaso cheio de substrato. E agora é o seguinte, é retirar as estacas desse recipiente e transferir cada uma para o seu devido lugar aqui dentro desse vaso. Olha só, veja bem as raízes, ó, são muito fininhas, gente. Elas realmente são bem pequenas, então tem que ter cuidado e delicadeza nesse momento do plantio. Eu vou colocar uma a uma, olha só, inclusive brotinhos novos já aqui na ponta do galho, ó. E aí eu vou colocar uma em cada lado e assim a gente vai criando esse vaso, né, bem formado e bem cheio. Coloca uma para cada ladinho, deixa elas organizadas e aí a gente vai fazendo o plantio. Se você quiser plantar em vasos individuais, pode também. Olha aqui, ó, raiz mais novinha ainda, mais fininha, no início do surgimento, mas eu já posso plantar, não tem problema. Se você quiser plantar em vasos individuais, pode plantar também, tá? É tranquilo. E aí você pode, inclusive, fazer várias mudas, né? Plantar vários vasos para ter muitas plantas aí espalhadas pela sua casa, ou para você doar, né? Então pode fazer de várias maneiras. Aí você vai organizando as plantas, ó, no vaso de acordo com o formato que você quer que ele fique mesmo. Vai organizando, colocando uma para cada ladinho, porque aí isso vai formar um vaso bem ornamental, bem lindo. Coloco uma aqui no centro, bem no meio do vaso. E olha só, ficou um vaso bem formado, bem preenchido já. A gente segura aqui mais ou menos para organizar, para terminar de plantar. Se você tiver um apoio nessa hora, é muito bem-vindo. Alguém para te ajudar, né? E agora é só preencher com mais substrato. Não tem muito segredo, aqui realmente é só isso. O importante aqui é preencher realmente até em cima com substrato, deixar as mudas bem firmes, né, estáveis aqui dentro. E aí a gente vai organizando cada uma. Nós não vamos apertar esse substrato, tá? A gente vai só dar uma firmadinha em cada muda, para que elas fiquem bem firmes mesmo. Ó, então vai em cada uma e dá uma leve ajeitadinha. Uma leve apertada para que elas fiquem firmes, ó. E aí a gente vai centralizando elas também, organizando. E deixa isso bem firme, bem seguro. Aqui, depois que a gente fizer isso em cada mudinha, a gente vai
e completa com mais um pouco de substrato até mais ou menos a borda do vaso. Preenche bem, com cuidado. E isso, como elas são plantas bem delicadas, né? Bem leves também, finas e sensíveis, a gente não precisa também apertar, né? Escorar por enquanto com tutores, porque ainda é jovem, né? Elas ainda são muito jovens. A gente só vai realmente preencher, porque só de preencher com bastante substrato até a superfície, elas já ficarão bem seguras aqui, bem firmes e estáveis. Então, por isso, a gente preenche bastante nesse momento. Ó, organiza. Aí você dá aquela conferida final, aquela verificada, né? E aperta as que estiverem ainda bambas, né? Muito flexíveis aqui. E é isso, gente. Aqui nesse caso também eu já vou colocar aquela decoração de sempre com casca de pinos para fazer, né, essa camada superficial aqui, esse acabamento. Não é necessário, mas se você tiver e puder fazer, faça, porque realmente fica bonito. E também ajuda na hora de regar, né? Porque aí o substrato não fica respingando, fazendo sujeira no chão, principalmente se você, assim como eu, cultiva plantas dentro de casa, né? Então, essa camada aqui com casca de pinos ou com outros materiais também ajuda bastante. Olha como já ficou lindo esse vaso, olha isso! E agora com certeza elas vão crescer de uma maneira muito saudável. Olha que lindo que ficou! Um vaso todo preenchido. Então por isso que eu gosto de às vezes formar esses arranjos assim com as mudas que eu gero, porque a gente já consegue adquirir uma planta bonita, né, desde já. Olha que lindo que fica. Então, por exemplo, se eu tivesse plantado um único galho, provavelmente, claro, ele iria crescer com o tempo, né? Mas assim, plantando várias juntas, a gente já tem uma planta bem linda desde já. O importante aqui agora é regar todos os dias, né? Ou 3 vezes por semana, né, de acordo com o clima da sua região, e também manter em um local bem iluminado para que elas possam crescer de uma maneira bem vigorosa. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado de acompanhar essa atualização da planta que eu podei e das mudas que eu gerei para esse lindo vaso da begônia White Ice. Se você gostou do conteúdo de hoje, comenta, me conta o que você achou, conta se as dicas foram úteis para você, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal para continuar acompanhando os próximos vídeos e também a atualização do crescimento desse lindo vaso que eu fiz aqui hoje junto com você. Um abraço para você e até o próximo vídeo.